o colo teu, santo altar de Deus, consagrado sou rumo ao céu, sobre o colo teu, gerações, ó Pai, Deus em ti amor e acolher num abraço de mão. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Amigo de Fé e hoje nós vamos entrevistar a Ione. Ela tem 47 anos, é casada e mãe de 2 filhas e desde o seu nascimento ela já era protegida por Nossa Senhora. Tudo bom, Ione? Bom, Giovanni. Bem. Oi, pessoal. Ione, a sua mãe era muito devota de Nossa Senhora Aparecida, né? E o que aconteceu no seu nascimento que ela atribui a Maria? Bem, Giovanni, a minha mãe era devota, sim, pela minha avó, mas no meu nascimento, então aquele tempo 47 anos atrás, os hospitais, a gente nascia mais em casa. E eu nasci em casa. Aí estava minha mãe e meu pai, aí ele foi buscar a parteira e nesse tempo eu nasci só com a minha mãe. E agora que a parteira chegou, eu já estava mamando na minha mãe. Aí a minha mãe chorando falou que era Nossa Senhora Aparecida. Então aí nesse momento ela escolheu o meu nome, Ione Aparecida, em homenagem porque ela disse que Nossa Senhora fez o parto dela. Ela ajudou ela na grande intercessora ali, que foi na hora ela pediu a Nossa Senhora, que ela viu que estava nascendo, ela sozinha, ela entregou na mão de Nossa Senhora e eu nasci só com ela, graças a Deus bem. Então ela pôs o meu nome Ione Aparecida e aí a parteira chegou, eles me consagraram a Nossa Senhora. Agradecendo a Nossa Senhora, eles me consagraram já no dia do nascimento, na hora ali que eu nasci, a parteira também era muito devota, fez a consagração a Nossa Senhora Aparecida. Ah, sim. E a sua família sempre foi assim católica, participou da igreja? Como que foi assim a sua família, suas origens, né? Então, era a minha avó, mãe da minha mãe. Ela sempre foi muito católica. Então, o que a gente tem, que eu aprendi foi com a minha avó. A minha mãe era católica, mas aquela católica de pesquisa. Tinha fé em Nossa Senhora, como acho que a maioria dos brasileiros, né? São devotos de Nossa Senhora Aparecida. Mas não era assim frequente na igreja. A minha avó, sim. A minha avó era totalmente católica, eu aprendi o terço com ela, novenas, a gente ia passar todas as férias da escola, eu ia passar na minha avó. Então, a gente ia novena, ia na missa, ela levava a gente, ensinava a rezar. A minha mãe, depois que foi embora, que saiu perto da mãe dela, já não tinha, na minha casa já tinha a imagem de Nossa Senhora Aparecida, mas a gente não frequentava a igreja, nada. Então, a devoção vem por parte da minha avó. Ela sempre foi muito devota e passou essa devoção pra gente. Então, tanto que o padre que fez o casamento da minha mãe, no interior do Paraná, a minha mãe foi para Curitiba, ele batizou acho que uns 6 filhos da minha mãe, que nasciam lá em Curitiba, a minha avó chamava, levava toda a família para batizar lá. Porque a minha avó era muito fervorosa, tinha que batizar as crianças, né? E assim achei que veio a nossa devoção a Nossa Senhora através da minha avó materna. Então foi uma tradição, foi passada para vocês, né? Tradição. E no próximo bloco nós vamos saber também de um episódio que aconteceu na vida da Ione, que testou mesmo a fé dela e dos seus familiares. Então aguarde e fique com a gente. Nesse mês de agosto, adquira um número e concorra a esse bolo maravilhoso.
Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Voltamos, pessoal, para o segundo bloco do programa Amigo de Fé. E eu convido você a ajudar o santuário através do QR Code ou da conta bancária que aparece aí na tela da sua TV ou do seu smartphone. Então, fica aí o convite para você estar ajudando o santuário a evangelizar. Ione, nós estávamos falando então do problema que você enfrentou aí na sua infância, né? E o que levou a sua mãe a desconfiar dessa doença que estava acontecendo com você, essa situação? Bem, Joana, quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu comecei a ter umas crises, tipo ataque epilético. Você está bem, quando você dá uma crise, você começa a ficar roxo, espumar. Aí a minha mãe começou a correr com o médico e não descobriu o que era. Aí nesse tempo passou com um médico lá em Curitiba e ele passou para mim tomar Gardenal. Então quando eu tomava o Gardenal eu não tinha as crises, levava, só que eu tinha muito sono, dormia muito. Ia para a escola, eu dormia na cadeira da escola, então eu vivia dopada na verdade, né? E quando eu era criança eu tomava, aí quando eu peguei meus 12 anos, aí eu não quis tomar mais o remédio, por minha conta. Aí parei de tomar, ficou um tempo sem eu tomar o remédio, comecei a ter a crise de novo. Aí comecei a ter os ataques de novo, e a minha mãe me levou no médico, a gente já estava morando aqui em São Paulo. Aí comecei a correr atrás de médico de novo, e aquelas crises foi aumentando, tinha muita crise. Aí o médico pediu uma ressonância. Aqui em São Paulo já tinha uns exames, aí isso foi um ano na fila, e eu tomando o remédio de novo, para não ter as crises. Aí a minha mãe levou em São Paulo, fez a ressonância, aí deu que eu tinha um bicho de porco na cabeça muito próximo ao cérebro. Então é onde, quando o bicho se mexia, me dava os ataques, parecia ataque epilético, mas na verdade era só esse o problema. E o médico falou para ela que não tinha como fazer cirurgia. Como era muito próximo ao cérebro, não dava para fazer nenhuma intervenção cirúrgica e que eu tinha que tomar o Gardenal. Então, que eu não tinha muito tempo de vida, foi se eu parasse o remédio, eu poderia dar a crise e eu não voltar dessas crises. Então, se eu tomasse o remédio, eu prolongaria a minha vida mais uns 5, 6 anos. Foi o diagnóstico do médico. Então, ele falou, eu tomava o remédio, vivia mais 5, 6 anos, eu podia dar uma crise e eu não voltar, porque como ele estava muito próximo ao cérebro, se ele se mexesse, se chegasse no cérebro, ali eu não voltava mais. Então era o diagnóstico que eu não tinha mais. Essa foi a estimativa que o médico passou para você. Foi, depois do exame que a gente fez. E como você sentia assim, na sua adolescência, por ter esse problema? Como que era para você lidar com isso? Então, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei assim, adolescente, eu já era revoltada de ter que tomar o remédio, eu não queria mais tomar o remédio. Eu não quis que a minha mãe contasse para ninguém. Porque eu não queria que ninguém tivesse pena, nossa, é tão nova, né, vai morrer. Então eu não queria, proibi minha mãe de falar e falei para ela que eu não ia tomar mais o remédio. Até que falei para ela que todo mundo vai morrer mesmo um dia, então entreguei minha vida nas mãos de Nossa Senhora. Falei, se eu quero viver o tempo que eu viver lúcida, não quero viver tomando um remédio que vai me dopar. Aí foi onde a minha mãe ficou muito nervosa, a gente discutiu, e eu me senti assim. Nunca fui uma pessoa vaidosa, porque quando eu fiquei sabendo, então quando você entra na sua cabeça, adolescente, eu vou morrer. Poderia ter extrapolado um monte, mas não. A minha vida eu entreguei na mão de Deus através de Nossa Senhora. Tinha uma capelinha de Nossa Senhora na igreja, todo dia eu passava ali, agradecia por mais aquele dia e estava esperando o dia que Nossa Senhora vinha me buscar. Como eu não tomava o remédio, pelo que o médico falou, eu entreguei minha vida nas mãos de Deus. Naquele momento ali, eu falei que seja o que Deus quiser, mas não me revoltei, não fiquei uma adolescente rebelde, eu tinha vergonha, na verdade. Então, hoje, acho que depois de 40 anos que eu estou dando esse testemunho, mas
Na época eu tive vergonha de falar para as pessoas. Nossa. Então foi onde eu proibi minha mãe de falar, que eu sabendo só meu pai e um irmão meu, só nem meus irmãos sabiam. Ficaram sabendo bem depois, porque foi aquela revolta de adolescente. Nossa. Mas não por... eu tinha vergonha, na verdade, os outros falaram, vai morrer tão novinha, tão bonitinha, vai morrer. Entendi. Aí então eu me fechei em oração. Importante nessa parte da oração, de se entregar foi na a oração. E nós vamos saber da continuação dessa história e o grande milagre que teve uma promessa aí, teve uma história muito bonita. A história continua com um episódio satisfatório, né, na vida da Ione. Então, fiquem ligados conosco. Ai, ai, como eu amo perfume de rosas. Todas as meninas também. Tem a nossa mãezinha. Sabia que ela é mãe de Jesus? E minha também. Por isso, eu sempre trago uma rosa pra ela. É mesmo, né, Clarinha? E você sabia que a palavra rosário significa um monte de rosas? Então, cada Ave Maria que nós rezamos é uma rosa para a Nossa Senhora. Quando a gente reza o terço, nós oferecemos 53 rosas para a nossa mãezinha. Já quando rezamos o rosário, são 203. Já pensou, Bia? Muita rosa. O que ela faz com tanta rosa? Ela transforma essas rosas em graça para todas as pessoas que a gente reza. Legal, né? Então, o que você está esperando? Pegue o seu tercinho e comece a rezar. As Ave Maria são as rosas mais bonitas que a gente pode dar para Nossa Senhora. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Voltamos, pessoal, para o terceiro e último bloco do programa Amigo de Fé. Ione, então, teve uma promessa, né, que aconteceu aí e um milagre que foi manifestado na sua vida. Como que aconteceu? Veja, como eu falei, vem da minha avó é muito devota. A minha mãe, no desespero dela, ligou para minha avó para tentar a minha avó me convencer, que eu sempre ouvi muito ela. Aí a minha avó fez uma promessa à Nossa Senhora Aparecida. Se não me desse mais essas crises, que era para mim, Aparecida do Norte, comprar uma cabeça de cera e assistir a missa na igreja, na primeira igreja, na igreja velha lá, e deixar na sala de milagres da catedral lá da Nossa Senhora Aparecida. Aí se passou um ano e pouco, e ela não conseguia vir lá do interior, que era longe para ela vir, ela ligou e pediu para mim pagar a promessa. Aí eu falei que eu ia, aí peguei uma excursão, fui, assisti a missa, desci a passarela rezando a Ave Maria, que era o que eu sabia rezar na época, né, porque eu rezava todo dia. Desci rezando a Ave Maria com a cabeça, depois de assistir a missa lá na igreja velha, e deixei a cabeça de cera lá na sala de milagres, que muito antigamente tinha, né, a sala de milagres. E deixei a cabeça de cera lá e acreditei que Nossa Senhora ia me curar através dela, Jesus ia me dar a salvação. Eu já tinha me entregado nas mãos de Nossa Senhora. Aí com essa promessa, eu tive a certeza que estava entregue nas mãos de Nossa Senhora. E hoje estou aqui. Tive minhas filhas e um milagre, eu nasci de novo. A estimativa que o médico colocava de 5 anos foi colocada abaixo. Porque muito abaixo. Você hoje está com 47 anos e está aí com a vida, né? Graças a Deus. Então foi um grande milagre. Eu nasci de novo, né?
Deus me deu a oportunidade de... E hoje, graças a Deus, contradizendo, né? Minha avó já faleceu, mas eu segui o que ela falou. Quando eu tive a minha segunda filha, ela que veio ficar comigo. E ela falou para mim, põe a sua filha na catequese, segue, porque você tem que servir a Deus e a Nossa Senhora. Aí foi onde ela me incentivou, eu coloquei a minha filha na catequese e Nossa Senhora veio me trazendo. Desde que eu nasci, acho que ela veio cuidando e hoje eu participo numa paróquia com o nome com o título de Nossa Senhora. E hoje eu caminho firmemente, conheço os sacramentos da igreja. Você é ministra também? Ministra da Eucaristia, catequista. Também participo do ECC, né? Do trabalho com o ECC. Então foi tudo através assim que eu comecei a minha caminhada mesmo, foi na catequese da minha filha mais velha. Seguindo os conselhos da minha avó. Interessante, né? Então a gente vê então que... a minha fé vem... Desde lá do berço, né? Desde o berço. Muito antes, né? Então a gente vê, são histórias, né, que a gente fica conhecendo aqui das pessoas que passam pelo programa Amigo de Fé. A gente sabe que quantas histórias tem com Nossa Senhora Aparecida, né? E a gente vê que a devoção aqui do brasileiro, ele é muito enraizado em Nossa Senhora Aparecida. Ione, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Amigo de Fé. Então vamos finalizar esse momento com a oração da Ave Maria. Da Ave Maria. Né? Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós.